Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do Caixa Preta aqui no canal da Start Econ, e hoje a gente tem um papo, cara, de altíssimo nível aqui. Vamos falar de muitas coisas, muitos desafios, cases. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Tô com 2 convidados aqui. O primeiro deles é o Mário, da Compra Rápida, que eu não vou falar o sobrenome porque é muito difícil e você acaba me prejudicando como apresentador desse programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Igor. Super feliz de estar aqui. Mais uma vez, é sempre um prazer aqui debatendo diversos temas aí dentro do e-commerce. Top demais. Já é a terceira vez? Terceira vez, eu acho. É? Posso pedir música aqui no final? Pode. No final você vai pedir música. E a gente tá aqui com a Bárbara, a Babi do Grupo Soma, gerente de produtos digitais. Seja muito bem-vinda também. Obrigada por me receber, é uma honra. É isso aí. Não quero deixar ninguém nervoso. Isso aqui é eu falo que é um papo de boteco sem cerveja, né? Então, mas é pra gente levar, de fato, a conversa de maneira leve. Acho que não tem nenhuma... a gente não tem nenhuma obrigação de dar uma aula de MBA aqui. É mais compartilhar o que vocês já fazem no dia a dia de vocês, trazer um pouco de insight da operação de vocês mesmo. E a gente já tava batendo um papo em off que eu gostaria de ter gravado, que já tinha 30% do episódio já tava ali, né? Mas eu queria, Babi, te perguntar primeiro, como que é a sua estrutura lá no Grupo Soma, né? A gente sabe que o Grupo Soma é gigante, várias marcas, é muito pioneiro em várias coisas no mercado de e-commerce, é um baita case pro nosso mercado. Mas eu queria entender como que vocês subdividem lá, né? Então, assim, como que essas áreas são divididas, esse time de e-commerce, esse time que olha os canais digitais, como que eles são divididos e organizados? Queria que você contasse um pouquinho, que eu acho que essa forma como vocês se estruturam lá, acho que é um bom insight para muita gente também. Tá ótimo. Então, só para trazer o contexto, o Grupo Soma ele acabou de fazer uma fusão com a Ares & Co. Então, hoje nós somos ASA 2154. Mas ainda estamos nesse momento de realmente unir todas as operações. Então, hoje a gente tem as áreas corporativas, falando um pouquinho do que é o legado do Grupo Soma, né? As áreas corporativas, eu trabalho no Soma Labs, que é a área de tecnologia e inovação, nosso laboratório, que faz todas as entregas desse quesito lá para o grupo. Temos todas as marcas também, que são unidades de negócio totalmente independentes, tá? Então, a gente está falando de marcas como Animale, Farm, NV, Maria Filó, são todas pioneiras e relevantes nos seus segmentos, tá? As marcas hoje, elas têm sua estratégia. Então, eu estou falando de estratégia tanto de estilo, quanto comercial, quanto de e-commerce também. Então, a gente tem líderes ali que são pessoas focadas na estratégia comercial do que vai ser vendido nos nossos sites ou apps, tá? O Soma Labs hoje, ele tem diversas áreas, então, que atendem essas marcas. A gente está falando de áreas que cuidam de Omni, áreas que cuidam do e-commerce, áreas que cuidam de logística, áreas que cuidam de inovação voltada para o estilo. Então, a gente está falando de um laboratório, vamos dizer, que tem por volta de 300 pessoas hoje. Uau. É uma operação enorme, tá? Hoje, dentro dessa estrutura, eu sou gerente de produto digital. Eu tenho um time que cuida da etapa de retenção para
receita e depois referência. Então, a gente chama da página de produto, checkout e toda a experiência pós-compra, inclusive cashback, conta corrente, que é uma iniciativa nossa. Eu trabalho com uma dupla que cuida das etapas iniciais, que é a Thalita. Então, hoje ela está cuidando da home, da parte de aquisição, ativação, e eu cuido dessa parte mais pro fim do funil, tá? Então, com um mega resumo, é basicamente hoje a estrutura que a gente está. Cara, é muito incomum a gente se deparar com clientes tão estruturados na forma de organizar o olhar para essas etapas do funil, né? Não sei se é só comigo que acontece isso, mas eu acho que o jeito que ela explicou e a forma como ela se estrutura, eu acho que talvez você também atende vários clientes e vê que não é feito dessa forma, né? Exatamente, acho que tava até falando sobre isso com a Babi, é muito incomum mesmo. É difícil quando você consegue, dentro da estrutura do e-commerce, ter uma pessoa que é focada, por exemplo, só em performance. Lá eles conseguem ter uma estrutura muito robusta, onde não só se está olhando para performance em todos os níveis possíveis, mas também segmentando essa performance. Então isso é muito legal, porque dá para discutir esses insights separadamente e até gerar ideias, né, para outras marcas que não conseguem ter um time tão grande, tão robusto, mas que conseguem aproveitar e beber disso para levar a operação para um próximo nível. Sim, e lá vocês têm várias marcas, né? Inclusive a NV foi uma marca comprada de uma quase que DNVB, de uma influenciadora, né? Eu achei bem legal o case, porque ainda não tinha acontecido, né, de uma marca prioritariamente de uma influencer ter sido comprada por um grande grupo, né? Mas lá essa divisão de marcas por unidade de negócio é pensando que cada marca dessa tem um perfil diferente de cliente? Por que vocês separam em tantas marcas o grupo hoje? Quando a gente fala da estrutura que veio do Soma ainda, é muito importante no entendimento do grupo que cada marca mantenha o seu DNA. Então, uma vez que a marca é incorporada, a gente não quer mudar elas. A gente incorporou por um motivo. A gente quer que elas sigam com esse DNA. Então, não faz sentido ter uma interferência ou colocar todas elas no mesmo saco ali e falar, você vai se comportar dessa forma e você vai produzir roupa desse jeito. Não faz sentido. Então, cada uma mantendo o seu DNA ali, a gente consegue fazer a entrega que, na verdade, a consumidora já queria, é aquilo, a gente não quer esse tipo de interferência. Agora, quando a gente fala do âmbito corporativo, é muito no sentido do que o Mário falou. Então, vamos, né, por exemplo, o checkout. Eu tenho uma experiência de checkout que eu sei quais são as dores ali. Eu consigo compartilhar um conhecimento que eu tive, por exemplo, na Farm, com a Animale, com a Maria Filó e por aí vai. Então, meu time se torna altamente especialista. Eu estou ali pegando, otimizando conhecimentos, né? Eu, Bárbara, hoje sou especialista no checkout ali. Então, eu sei quais são as dores, quais são os benefícios de cada um. Eu consigo entender o comportamento de consumo de cada uma das consumidoras, embora não sejam perfis totalmente diferentes, eu consigo saber o que cada uma deseja, qual é a dor, e aí otimizar os meus recursos, otimizar o meu time de desenvolvimento para eu ser mais eficiente nessa entrega. Porque antes a gente tinha uma outra estrutura, não foi sempre em funil que a gente se dividiu. Antes era um time de produto basicamente por marca. Então, eu trabalhei, quando eu entrei no grupo, eu era gerente de produto da Farm, depois eu passei basicamente 3 anos na Animale, e o que a gente percebia nisso era que os conhecimentos ficavam segmentados. Não existia essa troca entre os times. Então, tudo que eu fazia para uma marca, a minha colega, a minha dupla, ela tinha que aprender e fazer de novo para dela. Hoje em dia, não. É muito mais eficiente. Então, né, voltando só uma pergunta anterior, é por isso também que a gente optou por ter essa estrutura. Mas, quando a gente fala das marcas agora, né, com a incorporação do grupo e a criação do Asas, a gente está se dividindo em verticais. Então, a gente tem verticais de moda democrática, moda feminina. Então, a gente... Agora vão ser mais de 30 marcas, então a gestão é um pouco diferenciada nesse sentido. Aí a gente realmente, né, vê mais eficiência nessa divisão em verticais. Sim. E é curioso isso, porque para algumas marcas dessas 30, tem alguns problemas que vão ser problemas em comum. Mas ao mesmo tempo existem estratégias que precisam ser separadas porque cada uma tem a sua identidade, né? Exatamente. Então acho que vocês conseguiram conciliar isso. No que a gente precisa ser diferente, eu separo isso de forma diferente, mas aquilo que a gente pode ter um conhecimento compartilhado, eu vou separar isso em grupos menores.
E quando você fala de 30 marcas, assim, não é que tem 30 marcas, tem 30 big marcas, né? Todas elas são, se não são líder para aquele público e segmento que atuam, estão ali se discutindo o ser, né? Exatamente, exatamente. Essa coisa do conhecimento compartilhado é algo que a Compra Rápido no final do dia foi a forma como que ela conseguiu escalar, né? Então, ser essa solução que entende o problema de vários clientes e vai desenvolvendo soluções específicas. Qual que é a vantagem também do teu lado ali desse conhecimento compartilhado? O quanto ajudou vocês também a ter uma solução legal? Não, acho que esse assunto é muito interessante porque acaba que também é nosso dia a dia lá. Né? Acho que tem um lado aqui que é muito entender o que é compartilhável e o que é específico de cada marca. Uhum. Então, principalmente a gente ali que tem uma cabeça muito de engenharia e de fazer muitos testes ABs, tem diversos testes ABs que nós fazemos que a gente sabe que aquilo ali é aplicável para outras marcas, então aumentou 0,5% de conversão com esse componente aqui, a gente consegue replicar para outras marcas e vai ter um resultado semelhante. Tem outras coisas que não. Um exemplo disso é o pagamento com 2 cartões de crédito, por exemplo. Para algumas marcas, e isso obviamente vai ter oscilação de nível de renda da base consumidora daquela marca, isso pode ser muito importante, em especial no fim de mês. Isso é algo que aumenta a conversão daquele negócio. Então, por natureza, você tem que dar um destaque maior naquilo, trazer para que seja visível, seja claro aquele fluxo. Em outras marcas que não necessariamente vão dividir o pagamento, né, um público super a mais, não é tão relevante. Então, acho que é muito essa dança de ir entendendo. Fizemos esse teste, garantimos essa feature. Qual que é a hipótese por trás? É algo puramente de eficiência, de compreensão, ou não? É algo específico que naquele público e em públicos semelhantes em outras lojas vai ter um super efeito, né? Imagino que você também tem um pouco desse dilema no seu dia a dia, né, Babi? Exatamente, porque a gente não pode generalizar as soluções. Então, assim, embora uma experiência de checkout, a gente não pode reinventar a roda, né? Existe um modelo mental do usuário ali que ele já sabe que ele vai, né, para a sacola, depois preencher os dados e depois finalizar. Então, eu não quero reinventar isso. Mas existem particularidades de cada marca e cada público que eu preciso respeitar e entender para otimizar a minha conversão. Então, por exemplo, tem marcas que elas convertem melhor com o Pix. Então, por que não eu ir lá e aumentar o destaque para essa forma de pagamento, por exemplo, né? Tem outras não, que de repente é o cartão de crédito, ou até Pix parcelado, enfim, depende muito do público, do ticket médio, da marca, da estratégia da marca. Então, isso é o que a gente busca entender, olhar, respeitar e fazer essa entrega sempre em prol da conversão. Porque o time, a gente está olhando para a eficiência, mas no final a gente está olhando para os números. Sim. A gente quer a receita também. Então, o que a gente realmente busca é ali o ganho do 0,1, 0,2, porque no final do mês pode fazer a diferença. E um grupo como vocês, grande, e o Mar atende várias dessas marcas, às vezes a gente se divide entre aquilo que a gente consegue consumir do mercado pronto, o que eu preciso adaptar para me atender e o que eu preciso desenvolver dentro de casa, né? Como que é essa divisão dentro do seu time, assim? O que você consome de fora, o que você é obrigado a se adaptar do que você recebe e o que você usa como, cara, não, isso daqui eu não abro mão de desenvolver dentro de casa para que eu tenha mais autonomia naquilo que eu preciso construir. Porque as pequenas mudanças de negócios que faturam muito são significativas. Às vezes não tem valor pro fornecedor, mas, cara, para você, se você mudar aquele ponteirinho ali, vai entregar o resultado. Exato. Principalmente na questão do app e tudo mais que você tinha compartilhado. Divide um pouco pra gente como que você faz essa divisão hoje. Tá bom, a gente está sempre olhando para o mercado em busca de fornecedores, empresas que tragam soluções. Mas a gente também, devido à estrutura que a gente tem, que é realmente muito grande, a gente tem a oportunidade de construir muita coisa interna. Então, como eu estava contando para vocês, a nossa estrutura de aplicativos hoje. Há basicamente 3, 4 anos atrás, quando eu entrei no grupo, eu inclusive entrei com a missão de criar o primeiro aplicativo da Farm. Já chegou... Já cheguei... Já chegou sem trabalho. Na minha entrevista, o meu gestor na época, que era o Rafa Passos, ele chegou e falou, olha... Realmente eu preciso de uma pessoa para colocar isso na rua, então vamos lá. A gente tinha um time que naquela época eram 2 pessoas, 2 desenvolvedores. Então a gente foi, fez, lançamos uma primeira versão. Quando a gente viu
que aquela versão era basicamente não era intenção, mas acabou sendo um MVP, a gente falou, cara, isso não é do tamanho da Farm. A Farm é gigantesca. A gente precisa de um aplicativo que comporte essa demanda e consiga fazer a entrega de marca que a gente precisa. A partir daí, a gente fez a criação de um barramento, que a gente pluga as APIs da Vertex e criamos uma estrutura white label. Essa estrutura, o app da Farm hoje não é um white label, mas ele se utiliza de componentes que são. Então, a gente fez a entrega da Farm, logo em seguida a gente viu, cara, quais marcas que fazem sentido ter uma estratégia de aplicativo. A Animalia já tinha, na época, um que não era performático. A gente incorporou nessa estrutura e por aí foi. Depois disso foi Farm, Animalia, Off Premium, Maria Filó, NV, Ering hoje. Então, a gente hoje tem um time dentro de casa que é dono dessa estrutura de aplicativo, dono desse back-end. A gente utiliza uma estrutura, um framework que é de mercado, mas o desenvolvimento, ele é todo nosso. Então, hoje, se a gente entender que faz sentido a nível de estratégia criar um aplicativo e que seja white label, a gente consegue colocar isso na rua em até 2 meses. Cara, que bizarro. Porque é uma tecnologia realmente proprietária. Então, a gente criou aquilo, consegue colocar com facilidade. Mas é lógico, para a gente criar um aplicativo, ele tem que estar conectado numa estratégia. A gente não sai criando, né, só porque existe um desejo ali. Então, a gente vai, estuda e realmente, a partir do momento que faz sentido, a gente vai entender. Essa marca é mais white label. Essa daqui não, essa daqui precisa de muita personalização. E aí a gente vai entendendo. E claro, quanto mais personalização, mais tempo. Mas no limite, acho que 2 meses realmente a gente consegue colocar na rua. Cara, surreal. E acho que esse é o nível da diferença, né? Vou até puxar o seu outro exemplo. O teste do meio de pagamento. Testar um meio de pagamento, a ordem e medir o resultado, tá ordens de magnitude de diferença em termos de dificuldade de desenvolver um aplicativo white label. Vocês conseguem porque vocês têm uma estrutura super robusta. E aí que entra, acho que o ponto, né, da parceria que o Igor trouxe, que é muitos e-commerces não conseguem ter o tempo de priorizar de fazer um teste desse. Ou às vezes não tem time de desenvolvimento interno, não consegue achar um desenvolvedor com experiência em teste AB para fazer um teste AB de qualidade. Falar, se eu colocar o meu Pix em primeiro 50% das vezes, qual vai ser a minha conversão, qual vai ser a minha taxa de aprovação? Qual vai ser a taxa que eu vou pagar, o dinheiro que vai cair na conta? Analogamente com o cartão de crédito. Então, às vezes experimentos simples ganham uma complexidade muito grande a depender da estrutura, né? Sim. Acho que por isso que é importante sempre estar pensando e entendendo se você precisa ou não de ajuda, se você tem essa capacidade dentro de casa, né? E eu vejo hoje muitas marcas que às vezes olham para a solução que tem e falam, eu preciso me adaptar a isso que eu tenho, né? Então, eu preciso usar do jeito que eu preciso me adaptar a esse jeito e, cara, esse é o jeito que dá para fazer. Mas hoje a gente tem visto nessa evolução da tecnologia tantas possibilidades de ter camadas acima daquele core. Então, assim, sua plataforma de e-commerce é aquele core, já está implementado, várias marcas, né? Então, cara, tendo em vista eles como core, eu conectando a API, poxa, eu ganho uma liberdade em cima do app aqui em cima, então é nele que eu vou explorar. Com o checkout é a mesma coisa, né? Poxa, se eu tenho a compra rápida, eu tenho uma camada aqui em cima de checkout que eu posso não ficar preso à minha plataforma para poder fazer os testes que eu preciso. Então, acho que essa visão de que você não precisa necessariamente ter um negócio que fica se adaptando à tecnologia que você usa, eu acho muito interessante. Porque às vezes eu vejo as marcas presas em definir uma estratégia ou poder escolher um caminho, porque a minha solução não funciona desse jeito, eu não consigo, de repente, me adaptar ao que a minha plataforma deixa eu usar, meu checkout não é customizável, enfim. Coisas que vão te prendendo muitas vezes de fazer testes ou evoluir, que eu acho que vocês fazem muito bem. Eu não sei como vocês vão se organizar agora com a fusão inteira, mas assim, a ideia é que vocês tenham um nível de amostragem gigantesco de diferentes públicos com 30 marcas, né? Como que é a organização desses dados hoje? Dos testes que você faz? Como que você faz esses testes circularem entre as marcas, né? Acho que vai ficar mais difícil quando as 30 marcas estiverem realmente trabalhando juntas ali. Mas como que você faz hoje para esse conhecimento interno não se perder? Certo. Meu time hoje, enfim, é uma gestão muito difícil quando a gente fala de dados, mas
Pegando, por exemplo, um case real nosso, a gente está agora buscando melhorar os nossos checkouts, tá? Então, tanto de aplicativo quanto do site. Como o meu time acaba cuidando de tudo, a gente mapeei todas as dores. E dentro dessas dores, eu tenho todos os dados, né? Que vão me dizer quais são essas dores e quantificar isso. A partir daí, eu vou entender, cara, supostamente é a marca X que está com a pior conversão do checkout. Eu vou chamar a coordenadora, a gerente, a head daquela marca e falar: oi, eu não sei se você está olhando para esse número, mas eu tô. Você pode até entender que esse número é ok para você porque você não está olhando, né? Supostamente ali o número do vizinho, mas eu tô. Você pode melhorar. A gente tem um case dentro de casa de como pode ser melhor. Então, é muito um trabalho meu de bater na porta dessas marcas, ir lá e falar: olha, eu estou observando um comportamento aqui que eu vejo uma oportunidade de melhoria gigantesca. Vamos junto? Vamos melhorar? Então, hoje, dentro da estrutura que eu tenho, que são essas quase 10 marcas, eu consigo gerenciar dessa forma. A gente tem uma abertura. Porque quando a gente fala dessa estrutura, ela é gigantesca, assim, mas a gente está todo mundo muito próximo. Que legal. Então, não é como se fosse uma pessoa ali que tem que pedir uma permissão. A gente chama, a gente conversa, e aí ela entendendo, né? Contra dados não há argumentos. Então, a gente vai lá, bate na porta dela, fala: cara, realmente, Babi, isso aqui a gente precisa melhorar, vamos priorizar, e aí a gente vai junto. Mas existe todo um time de BI do grupo, um time que está olhando essa inteligência, está olhando para os dados, e dados muito mais complexos, né? Dados de comportamento do usuário, recorrência de compra. Então, tudo isso é observado. Mas, como eu disse, a estrutura é tão grande que acaba cada um olhando para um número, né? O número da sua competência ali. Então, quando eu falo do que está aqui no escopo dos meus times, a gente vai lá e é um trabalho muito que de formiguinha mesmo, tá? De ir bater na porta da galera e vender um projeto que a gente acredita que vai ser matador. Não, e é interessante porque a integração das marcas é seu time. Ou seja, as marcas têm seus times que estão olhando só para aquilo que é delas, mas tem um time que trafega entre todas as marcas que meio que conduz esse conhecimento, né? Do teu lado, essa troca de informação entre os clientes, no sentido, não na troca dos dados, né? Mas a troca daquilo que você sabe que tá funcionando para muitos e que pode ser replicado. Como que hoje são feitas essas avaliações, esses testes dentro da compra rápida? Acho que entra muito naquela divisão, né? Quando a gente entende que uma melhoria ela é benéfica para todos do grupo, e aqui a gente está falando muito de comportamentos padrão. Então, se a gente percebeu que tem um comportamento que parte dos usuários fica perdido, que a gente sempre está assistindo o vídeo das pessoas comprando, entendendo ali no detalhe, cara, o que gerou essa confusão? Por que essa pessoa clicou no lugar errado? Se tem um comportamento que ele é holístico, muitas vezes o nosso próprio time de CX vai conversando com as lojas, falando: olha, vamos fazer tal alteração. Se é uma coisa muito minor, a gente costuma soltar um teste simultâneo para todas as lojas, ver como está impactando, tendo impacto positivo como tinha sido na amostra menor, a gente rollout. Mas a principal ideia aqui a gente tem que beber de melhorias que a gente testa em cada uma dessas lojas para o todo. Acho que o pensamento é muito parecido porque é uma ideia de melhoria constante. Por que você vai ter uma estrutura mais robusta, apartada, que você tem personalização, se você não vai personalizar no fim do dia? Sim, né? sim. Então, acho que é um pouco essa mentalidade de, descobrimos aqui, isso aqui é algo específico que atende uma parcela. Ok, vamos testar em outras lojas que têm um perfil de público semelhante. É uma coisa mais genérica de compreensão ou de velocidade de carregamento, de redução de cliques? Se está funcionando, dá para fazer um rollout mais tranquilo com testagem AB sempre, mas de forma mais orgânica. Pô, legal demais. Eu gosto muito dessa questão de CRO, assim, de ser meio que, cara, quase que viciado no teste, na validação. Porque principalmente para as contas que faturam muito, que tem um volume grande de faturamento, cara, é justamente nos detalhezinhos do 0,01. Quando você somar tudo isso, você tem um ganho de performance, né? Às vezes a gente fica preso a querer fazer grandes mudanças que vão mexer o ponteiro gravemente, mas é na soma dessas pequenas coisas que a gente vai ganhando evolução, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco agora, para falar um pouco sobre essa, principalmente na Farm. Você compartilhou com a gente em off ali, mas agora eu quero deixar... Eu não quero só que eu e o Mário saiba disso. Mas eu queria que você falasse um pouco e contasse pra gente um pouco da estratégia das vendedoras.
né? A Farm, ela tem uma estrutura de vendedoras ali para o online. Eu queria que você contasse um pouco disso. Como que vocês construíram isso? Como vocês usaram o digital para poder construir essa rede? E aqueles dados que você pode compartilhar, né? Que você possa compartilhar também para a galera ter uma ideia mesmo do volume, do impacto que essa estratégia tem para a marca. Certo. A Farm, ela foi pioneira no mercado, acredito, na criação desses programas de código de vendedora. Então, basicamente, não só as vendedoras da Farm, mas os funcionários do grupo, de uma maneira geral, cada um recebe seu código R798, podem fazer suas compras. Cada marca também faz sua estratégia de quero dar 10% de desconto, quero dar frete grátis. Isso também é muito mutável, tanto dentro da marca, hoje pode estar de um jeito, amanhã pode estar de outro, mas por marca. Então, cada uma usa essa estratégia da forma que faz sentido para ela, tá? Mas na Farm, a gente entendeu que as vendedoras, elas eram um pilar muito importante da nossa venda digital. Por quê? Não só para ela se tornar, não só por ser uma vendedora e realmente estar ali no one-on-one com o cliente fazendo a venda, mas porque ela vem também para resolver problemas que hoje é muito difícil para o e-commerce. Então, exemplo, o toque do tecido. Esse tecido é uma seda, ou ele é uma viscose, qual é a pegada dele, como que ele veste, ele é mais solto, ele é mais justo, ou essa modelagem, cara, geralmente eu sou 38, mas esse daqui será que é 36, será que é o G? Então são problemas muito recorrentes quando a gente fala de e-commerce. As vendedoras, hoje, elas são muito diversas, então eu tenho vendedoras que têm um perfil mais mignon, ou mais altas, mais baixinhas, com quadril mais largo, então existe uma identificação da usuária, da consumidora, com uma vendedora, porque ali ela vai estar falando uma linguagem com ela vai estar falando da modelagem, ela vai estar falando do tecido, ela vai estar falando se veste bem, ou se o decote é muito cavado. Você sai dali daquele diálogo com uma assertividade para sua compra. Então, hoje, existe... como eu estava falando, todo mundo tem seu código, mas a gente pescou as melhores vendedoras da Farm. Hoje elas não trabalham mais em chão de loja, são vendedoras digital, que a gente capacita com treinamentos, com realmente diretrizes para que elas consigam fazer um conteúdo bom, um conteúdo que converte, um conteúdo que seja agradável e que no final esteja também fazendo a venda. Então, hoje a gente está falando de vendedoras que têm por volta de 300 mil seguidores no Instagram. Então, o número que eu falei para vocês é que da venda do digital, entre 80 Cara, uma e 80... vendedora. Não é uma influenciadora com 300 mil. É uma Exatamente. vendedora de loja ou de Virou marca que influenciadora. virou... Cara, que Isso. virou uma influenciadora média, né? A gente não pega as influenciadoras para que elas vendam. A gente transforma as nossas vendedoras em influenciadoras. Cara, surreal A isso. partir dali, elas criam diálogo com a comunidade delas, elas têm uma carteira de clientes, mas viram amigas. Porque o Instagram, elas estão lá falando da Farm, mas elas estão também falando do dia a dia. Então, gera uma identificação muito forte, né, com as consumidoras. E essas meninas hoje, elas representam todos, né? A venda código, né, dentro do digital hoje é de 80% a 85% das nossas vendas. Tá? Então, Cara, Surreal. surreal. é muito relevante, realmente é um case. As vendedoras da Farm, elas viram amigas e resolvem esse problema do e-commerce. Então, a gente vê muitos usuários, muitas consumidoras falando que elas não compram se elas não estão vendo antes o Instagram da Maria, são nomes reais, da Maria, da Carol, da Ju. Não é os nomes da propaganda política, né? Eu tava falando com a dona Maria. Não, aqui é Maria Real mesmo. Exatamente. Maria é a nossa top vendedora hoje. Demais. Então, Ela é essa que tem esses 300 mil? isso, exatamente. Cara, surreal. Então, elas são, assim, excepcionais, fazem um trabalho de alta qualidade, mas que o grupo entende também o valor do trabalho delas. Então, por isso que a gente investe, que a gente capacita e que a gente hoje fala, cara, vocês vão ser vendedoras full online, vocês vão focar e vocês, né, estão dentro de um chapéu da empresa ali. Tem também metas, tudo atrelado. Mas é uma coisa muito mais leve. Então, as consumidoras, elas realmente usam. E se você for falar com qualquer pessoa, a gente tem as farmetes, né? Que são aí... As fãs. Exatamente. Que são as fãs, elas realmente não compram sem antes consultar o Instagram ou a rede social de uma das vendedoras delas favoritas. Cara, a Maria nem acreditava que poderia ter essa profissão, cara.
né? Porque é uma posição, uma profissão, uma função, a marca inventada. Há 10 anos atrás não dava nem pra sonhar que daria pra viver sendo uma vendedora de um canal online, né, cara? E acho que um negócio interessante de falar também é o apoio que vocês deram como digital para incentivar essas vendedoras. Total. Eles têm uma feature super interessante lá que é todo um suporte ao compartilhamento de carrinho, onde as vendedoras já montam ou podem montar o carrinho para essas consumidoras, já colocando o código de vendedoras delas, por exemplo. Sim. Eu achei isso muito legal. A gente não só reconhece, né, a importância delas, como a gente incentiva. Então, a gente está ali criando sempre ferramentas para que essas meninas consigam fazer a venda da melhor forma possível. Seja através de um link compartilhado do carrinho que já vai com o código dela, seja através de aplicativos desenvolvidos, e aí não estou falando dos mesmos aplicativos de antes, estou falando de aplicativos para as vendedoras. Elas têm o aplicativo dela, em que elas conseguem acessar, ter acesso a uma prateleira infinita e fazer a compra para cliente ali, só manda o link de pagamento. Então, a gente tem todo acompanhamento de metas, de faturamento dessa vendedora. Então, a gente dá todo um ecossistema para que elas, né, fiquem ali, consigam ter noção do impacto delas e performem cada vez mais. Cara, surreal. Porque, acho que esse é o ponto, né? De você conseguir dar esse suporte para elas prosperarem. Sim. Que a gente até vê e-commerce que tentam seguir nessa linha, só que não necessariamente ajudam com o ferramental ou trazem esse apoio, e a iniciativa acaba ficando meio largada e fala, não funcionou. Mas, de fato, eu acho que é a prova que quando você investe e dá o ferramental, aquela vertical prospera. Sim. Não à toa aí 80, 85% das vendas saem disso hoje. E acho que a Babi também, na hora de contar ali, tá muito claro de que eles entendem que ela resolve um problema. E não que ela é só uma fonte de aquisição. Ela é uma fonte de aquisição também, né? Quem vai trazer tráfego, muitas vezes ela vai chegar em lugares que a marca sozinha não chega. Ótimo, mas ela também resolve um problema de ajuda a comprar, a apresentar o produto da melhor maneira possível. Então ela também tem ali funções de que a marca sozinha, só que o e-commerce não teria. Então, quando você traz essa visão de que não é só uma revendedora que vai trazer um tráfego e que vai converter e vai ganhar uma comissão, cara, você começa a tratar essa estratégia, esse canal da forma como ele merece, né? Porque esse é o fato, assim. E eu tenho visto, já direcionando uma pergunta para você, Mário, eu tenho visto cada vez mais o e-commerce tendo essa camada menos low touch. Porque antigamente era, põe o site no ar, o cliente entra lá, compra sozinho, não fala com ninguém, né? No máximo ele vai receber uma cartinha minha dentro da caixa. Hoje em dia você vê as grandes marcas já colocando uma camada de conversa no meio, já colocando um assistente de compra junto. Como que vocês, também na compra rápida, têm visto essa questão do checkout mais conversacional do que 100% transacional só? Acho que esse é um ponto bem interessante porque é muito recorrente, a gente ouve de diferentes lojas toda essa discussão, né? Como que eu trago uma experiência de loja física para minha loja online? Tem um lado que é mais, digamos assim, de experiência pura, que é você conseguir colocar um vídeo que demonstra o caimento do tecido, onde você dá uma percepção melhor. Que é você melhorar a tua experiência de envio. Tudo isso vai contar, com certeza. Mas tem um lado também que é o toque humano, né? Muito por demanda das lojas que nós trabalhamos, a gente começou a entender que existe essa demanda reprimida, mas que nem todos os e-commerces conseguem ter um time de venda robusto para atender essa demanda. Tanto que uma alternativa que vem surgindo e cada vez fica melhor com a evolução da IA é a ideia de você trazer para o teu site, seja numa recuperação de carrinho, seja na interface de página de produto, a experiência conversacional. Então, você ter ali um IA como assistente que está treinado em todos os seus produtos e aquilo ali vai estar sempre pronto como tal qual um vendedor de loja, 24 horas por dia, para tirar dúvidas. Óbvio, não vai chegar no mesmo nível de eu conhecer o caimento da influenciadora que eu gosto, saber que ela tem o corpo parecido com o meu. Mas você consegue tirar diversas dúvidas que impossibilitariam a compra. Um exemplo recente, né, é caso de tênis de corrida. Tem muita dúvida. É para 5 km, 10 km. Só não tem dúvida que não corre, né? Exatamente. Porque tênis de corrida é dúvida o tempo inteiro, tá né? começando a correr, né? Sim. E a gente percebeu isso como um case que funcionou muito bem. Porque diversas pessoas têm dúvidas, assim, impeditivas na hora de comprar. E que se ela consegue conversar com uma interface
Pode ser uma pessoa, claro, mas não é todo e-commerce que vai conseguir ter uma pessoa ali o tempo todo. Mas uma interface que vai tirar dúvida, vai explicar o amortecimento, ela vai comprar. E não compraria se não fosse aquela ferramenta, né? Então, acho que é muito esse olhar para a experiência de forma holística. Quando eu entro na loja física, o que eu tenho? O que falta para o online? E tentar fechar esse gap e aproximar as experiências. Você tem visto isso também nas marcas, assim, cada vez mais comum os clientes querer falar com alguém, ter uma interação com a marca mais humana, vamos pensar assim, você também tem reparado isso do lado de vocês? Acredito que sim. A gente, né, voltando ao assunto das vendedoras, a gente vê cada vez mais marcas se interessando para ter uma estrutura como a da Farm, por exemplo, né? Então, marcas como a NV, a Animale, estão trazendo cada vez mais as vendedoras. Eu acho que trazer ferramentas, como a que o Mário está falando para o site, pode ser um caminho para estruturas menores que não têm um exército, né, por assim dizer, por trás. Então, sim, eu acho que o consumidor, principalmente, ele quer estar certo do que ele vai comprar. Porque, às vezes, eu não tenho ali o tempo para fazer a troca daquele produto. Então, eu preciso saber se aquela blusa, para mim, vai ser AP ou vai ser APP. Se aquele vestido, ele serve para um casamento. E aí, a gente entra, por exemplo, na Animale, a gente tem um serviço que se chama Personal Shopper. Que aí é uma consultoria. Tem um conceito parecido com o das vendedoras da Farm? Sim, só que ali eles estão também aconselhando, porque as dúvidas da Animale já são outras. É assim, oi, eu tenho um casamento para ir de tarde, qual vestido você me recomenda? Então, já é outro tipo de abordagem ali, né? Eu não tô querendo saber, esse vestido, ele é P ou ele é PP? Eu quero que você me aconselhe, porque você é o personal shopper. E aí eu vou fazer uma produção para você, eu vou te mandar o vestido, vou te mandar os brincos, o sapato. Então, ali eu tô resolvendo o problema da pessoa. É muito uma resolução de dúvidas e de problemas, né? Para cada vez trazer mais assertividade na compra da usuária. Cara, como isso tá ficando comum, né? Há 10 anos atrás isso era inconcebido. De ter esse exército de pessoas, personal shopper. Você falasse, cara, você vai no WhatsApp mandar uma mensagem pra tua cliente. Cara, não quero isso. Quero que ela entre lá, compre sozinha, né? Você vê como uma coisa é o que a gente planeja como mercado e depois o que os clientes querem de nós, né? Eu acho que o WhatsApp fez uma revolução silenciosa nessa jornada de compra do brasileiro e dos usuários, assim, porque tudo ficou muito de pedir, de conversar, de ter esse diálogo com a marca, e as pessoas foram meio que puxando isso quase que de todo ponto de contato, né? Cara, agora eu quero até no marketplace que alguém me fale comigo, que alguém responda uma mensagem. Eu acho que tem um lado, claro, que o WhatsApp é super difundido e as pessoas têm isso dentro delas, e é um canal super fácil, mas eu acho que também vem um pouco da evolução do mercado. O e-commerce, se a gente pega 10 anos atrás, a gente está falando de um custo de aquisição muito menor do que a gente tem hoje. Então, no fim, você podia ter uma estratégia onde, cara, vou priorizar um transacional que funcione, simples, e vamos acelerar na campanha. Porque quanto mais pessoas virem meu anúncio, mais eu vou vender. Ponto. Hoje em dia, o CAC cada vez aumenta. Então, a gente está falando de custo por clique cada vez maior. No fim, os negócios que vão se diferenciar e vão prosperar são aqueles que focam na experiência. Então, é o que tem uma entrega diferenciada, que vem numa embalagem legal, que entrega com um prazo razoável. Que te ajuda a escolher o vestido. Exatamente. Assim, o que antes era, quem for o melhor de criar o algoritmo de campanha no Google vai vender mais, hoje em dia é totalmente diferente. É quem chegar mais perto de pegar aquela pessoa que está comprando no colo, te mostrar tudo que tem aqui, como se fosse uma loja física, esse negócio que vai ganhar nos próximos 10 anos. Então, acho que é uma mudança de paradigma importante que aconteceu. Eu acho mesmo. Acho que a evolução da tecnologia trouxe um pouco desse desafio novo, né? Acho que tá todo mundo nesse desafio novo, né? E pegando um pouco o gancho do que o Mário falou, assim, a questão da experiência, quando a gente fala das marcas que hoje a gente trabalha, são marcas que são totalmente focados na experiência. Elas chegaram no patamar que estão, não é fazendo da mesma forma que outras marcas fazem. Então, elas são diferentes por causa disso. E o grande desafio que a gente tem hoje no digital é trazer essa experiência de loja, seja do cheirinho, né? Isso a gente ainda não tem no digital, mas quem sabe um dia. Então,
do VM, do Visual Merchandising que você tem na loja, da vendedora e trazer essa experiência para o site. Hoje é o grande desafio que a gente tem e a gente preza muito por isso. Por isso que nossos times de desenvolvimento e de UX são internos, porque são pessoas que estão conectadas com as marcas. Eles sabem, então a gente está lá olhando os pixels do site. A gente está até o limite da experiência para que aquela cliente não tenha uma disrupção da experiência que ela tem da loja quanto da experiência do digital. E a beleza do digital, eu acho que é justamente essa, porque a gente consegue atender vários tipos de cliente. Então, a cliente que quer falar com uma vendedora, a cliente que quer estar ali realmente sabendo o detalhe do vestido, ela tem essa possibilidade ali no site. Sim. Agora, a cliente que quer entrar só e comprar e receber em casa sem nenhuma interrupção, ela pode também. Então, esses canais permitem isso, que de repente na loja física, a pessoa tá lá, vê a vendedora, por mais discreta que seja, putz, não queria interagir, mas eu tô lá. No digital não, eu interajo se eu quiser. Se eu não quiser, tá tudo bem também. Então, eu acho que é um ganho, né, do que a gente tem na loja. É uma experiência personalizada, da forma que eu quero, do humor que eu estiver me sentindo no dia, né? Sim, sim. Então, vai É por legal esse isso. caminho. Nunca tinha pensado dessa forma, mas o digital é uma jornada de compra mais democrática, né? Eu posso escolher o jeito que eu quero interagir, faz total sentido. Eu tenho cada vez menos comprado em loja física, escolhido mais esse caminho. Óbvio que existem coisas que, cara, ainda você tem aquela barreira do, cara, preciso provar, preciso ver se é confortável, se é realmente do jeito que eu quero. Mas para essas coisas que são mais usuais, de repente até coisas que eu já comprei uma vez, que é só uma recompra, eu tenho escolhido mais o digital por conta disso. Mas o físico ainda é aquele lugar onde eu consigo ter a experiência completa da marca, né? Construir a memória como um todo. Acho que faltam elementos no digital ainda pra gente construir pra gente tocar todo ponto de sentido das pessoas, né? Mas acho que mais um ponto que a Bárbara falou é essa liberdade de escolha. Sim. Tenho amigos que são super introvertidos e eles preferem lojas e restaurantes físicos onde tem totem. Porque eles não querem interagir. Então, acho que no limite entra na mesma roda da experiência. Quem conseguir se diferenciar e dar mais escolha vai inevitavelmente ganhar no mercado. Cara, que loucura. O Totem nasceu pra evitar fila e tá virando uma solução pra quem As pessoas mais tímidas, Exato. né? Mais introspectivo, né? Então, Cara, que loucura, né? incrível. Qual que é seu desafio pós-junção? Ou talvez você nem saiba direito qual ele é, assim. Mas eu vejo que a Soma tem uma cultura, né? Uma cultura forte. E aí quando você começa a juntar um monte de marca, vai precisar criar uma cultura nova, né? Que não é nem a cultura de um lado, nem a cultura do outro. É a cultura da junção de tudo, né? Mas quais que você vê que são os seus próximos desafios, meio que a curto prazo, assim, na posição que você está hoje? A gente tem buscado muita troca de experiência com o pessoal das marcas, né, que novas pra gente, né? Então, assuntos que eles, por exemplo, não conhecem tanto, mas que a gente conhece. E vice-versa também. Todo mundo tá aqui para aprender e nivelar o conhecimento. Então, a curto prazo, eu acho que é um pouco disso. Vamos trocar sobre plataformas, sobre times, sobre ferramentas. Vamos ver o que vocês sabem fazer que a gente ainda não sabe. E aí a gente, né, tá realmente tendo muitas conversas nesse sentido. Vamos falar sobre teste AB. Como que vocês fazem? Vocês têm ferramentas? Vocês fazem com alguma agência? Então, por hora, pra gente aqui nesse time, a gente está realmente nesse momento. Agora, os desafios são gigantescos, tanto técnicos quanto uma incorporação desse tamanho, né? Gigante. Requer. A gente tem consultorias dando suporte, enfim. Tá num patamar ainda altíssimo. Daqui a pouco vai estar batendo e com certeza vamos estar falando de estruturas e nivelamento de plataformas e coisas, mas por enquanto o desafio está mais realmente no aprendizado e na troca dessas experiências. Eu achei que foi uma movimentação bem, cara, disruptiva pro Brasil, assim, né? Por serem marcas, a maioria delas, acho que praticamente todas elas brasileiras, as que exploram outros países começaram a explorar porque saíram daqui, né? Sim. Mas assim, cara, muito disruptivo imaginar um grupo com mais de 30 marcas
de vários segmentos de roupa, calçado masculino e feminino, né? Tipo assim, uma loucura imaginar isso tudo trabalhando de maneira integrada. Mas eu também, ao mesmo tempo que eu olhei isso como disruptivo, cara, que loucura, nunca imaginei. Cara, eu já não consegui imaginar o Alexandre Birman se juntando com a reserva. Quando se juntou, eu falei, nossa, que loucura isso, né? Daqui a pouco o grupo soma junto. Ao mesmo tempo que eu acho disruptivo, também acho que é um ganho de performance absurdo, porque imagina a amostragem de dado de comportamento de compra do varejo, juntando todas essas big marcas junto, consolidando isso num único lugar e sabendo exatamente o que o Mário gosta, porque ele passou na Schutz para comprar um sapato para a mulher dele, porque a mulher dele passou na Ana Capri e deu o CPF dele, porque ele comprou uma camiseta na reserva, tipo, o quanto isso tudo junto vai dar de conhecimento, né? Então assim, cara, eu tô doido para ver o que vai acontecer. Estamos, assim, o Asas, ele vai se tornar o maior grupo de moda na América Latina, então o potencial é enorme e eu acho que a gente vai aprender, né? Eu falei um pouco do aprendizado do que está no meu âmbito do dia a dia, só que existe um aprendizado ali da Arezzo trazer todo o know-how de fazer calçados, da Farm de fazer estamparia, da Cris Barros na qualidade de serviço. Então, como todas essas trocas a nível de marca mesmo vão acontecer? Podem acontecer collabs, né? Ou podem acontecer da Farm pegar o know-how de fazer calçados ou da Arezzo aprender o know-how da estamparia. Então, eu acho que é uma junção que vai trazer a 10ª potência, o que todo mundo faz. Porque o que cada um tinha de expertise ali pode ser dividido e multiplicado para que o grupo, né, seja cada vez mais elevado. É multiplicação, não é 1 mais 1 que é igual a 2, é tipo 1 mais 1 que é igual a 15, né? Porque todo mundo ali é referência no que faz. Sim. A Farm hoje é referência de estamparia no mundo. Eu não estou exagerando, realmente é. Hoje a gente já tem operação fora do Brasil. Então, o que as outras marcas que não têm esse know-how podem aprender com isso. A Arezzo também é referência, né, em modelos de calçado, né? Então, hoje o Grupo Soma, a gente nunca teve esse know-how. Como que a gente vai fazer essa troca? E aí a gente vai decolar junto. Asas, realmente, não é exagero que é pra voar. Cara, isso daí dá um orgulho enorme do Brasil, cara, ver isso. Porque, assim, brasileiros realmente ousados em fazer essa movimentação. E na compra rápida, também ela acaba crescendo como ferramenta muito do quanto os clientes existem com vocês, né? Então, assim, é quase que essa mesma visão de compartilhar conhecimento, né? No caso de vocês, mais de 30 marcas, né? Exatamente. E acho que é um ponto aqui que são duas verticais, né? Tem, obviamente, o lado de performance, que é inevitável, é nosso dia a dia. Tem também o lado de interdependência de base, porque a nossa visão é que checkout, no longo prazo, tem um quê de antifraude. Da mesma forma que todas as lojas se beneficiam tendo um mesmo antifraude, conseguindo, por consequência, reduzir o número de ataques ou ataques bem-sucedidos, a gente entende que no longo prazo fazer um novo cadastro vai ser algo muito incomum. E nossa visão também é essa. Então, junto com as nossas marcas, a gente cresce muito nessa visão de eliminar o primeiro cadastro daqui 5 anos, 10 anos no máximo. Eu sonho com esse dia. Eu não lembro a senha de nada que eu me cadastro, cara. Eu também. Loucura. Pra você ter noção, no Mercado Livre, minha esposa me manda o link do Mercado Livre pra eu comprar já pelo aplicativo, porque já tá cadastrado. Já tá logado, né? E sou eu que faço todas as compras pra ela. Ela, amor, ó, toma o link aí do Mercado Livre que eu já compro pelo aplicativo. A gente nunca lembra login de nada. De novo, era da experiência. Ainda bem que vocês nasceram. Infelizmente, assim, cada vez mais você vai se diferenciar por não ter um cadastro ou por melhorar o teu fluxo. Então, cada uma dessas pequenas variáveis vai ter que ser explorada, porque a tendência é o mercado ficar cada vez mais competitivo, né? Sempre assim. Sim, cara. Essa é outra coisa legal. Imagina a soma de todos os clientes com cadastros compartilhados, né? Poxa, eu comprar na NV e poder depois ir na Birman e com o meu mesmo cadastro. Cara, isso é surreal, isso é muito, muito interessante. A gente já tá quase 50 minutos falando aqui. Passa rápido, né? Passa rápido, bem que vocês falaram, passa rápido. Acabou o nervosismo, não acabou?
Vamos guardar 3 minutinhos pra música no final. Ai, dá pra ficar mais 1 hora aqui, não dá? Agora já passou Assunto a não adrenalina. falta. Mas eu queria agradecer vocês demais, Babi. Muito obrigado por Imagina. vir aqui no podcast, compartilhar a sua experiência, Foi que ótimo. vocês vão fazer. Daqui uns anos a gente volta pra contar como foi essa junção, É isso. como o maior grupo de moda e calçado do mundo, não Ai, só da América Latina. Exatamente. E tem potencial, assim, Tem. garra não falta, capacidade não falta, é elevar a criatividade brasileira aí pro mundo e a gente tá muito afim de fazer isso mesmo. Eu não tenho dúvida de que tem potencial, assim, pelas pessoas que estão lá, pelas lideranças, pelas marcas. Foi como eu disse, né? Uma junção, não é uma junção de 30 marcas aleatórias, é marcas que, cara, são líderes de segmentos, se não são líderes, estão perto de ser de todas as áreas, segmentos públicos. Então, eu me orgulha muito olhar para isso e ver que, cara, é Brasil, né? Exatamente. É tirando o crachá, né? É, assim, total. a gente vê o Brasil decolando aí na economia mundial, sendo referência, levando os nossos talentos aí pro mundo. Sim. Então, isso é totalmente, não é porque eu trabalho lá, mas é como brasileira, é o orgulho que a gente vê o trabalho dos nossos aqui, né, sendo valorizados, a capacidade que a gente tem como Brasil e levar isso cada vez mais longe. Total. Isso é mais uma das marcas que vão entrar no nosso hall de orgulho de ser brasileira, né? E, Mário, também obrigado, cara, mais uma vez de você vir aqui no podcast, a terceira. Que música que você vai pedir, cara? Cara, eu vou Editor. aproveitar pra fazer um jabá aqui. Quebra a câmera aí. Ó. Se você quer entrar na era da experiência e quer eventualmente explorar melhorias no teu checkout ou no teu atendimento, bora bater um papo. A gente atua nas duas frentes, tanto personalização e melhoria de checkout, aumento de conversão, sempre pautado em teste AB, e também atendimento 24 horas por dia aí com IA. Então, se você não tem time de vendedor, também é uma ótima oportunidade. Enfim, queria agradecer também vocês pelo papo. Acho que oportunidade super legal, papo super rico. Um prazer estar aqui de novo. Boa, foi melhor do que pedir música, né? Oh, foi, gostei. Pitch é melhor do que música. Hashtag pitch é melhor que música. A terceira pede. Na próxima vai ter música. Na próxima. Como que as pessoas conectam com você? LinkedIn? Pode se conectar comigo no meu LinkedIn, Mário Marcotti, MRCOCCIA. Vai estar aqui embaixo. É difícil mesmo. Enfim, ou no nosso site também. Manda um oi lá que a gente se conversa. Boa, comprarrápida.co. O .com também funciona, mas o original é o .co. E você, Babi, como que as pessoas conectam com você no LinkedIn? LinkedIn, galera, Babi Meirelles com 2 L's. Show demais. Então, só procurar Babi Meirelles, Meirelles. Grupo Soma ou Mário Compra Rápida, que já vai aparecer lá. Mais fácil. E é isso, gente. Esse mais um episódio aqui do podcast Caixa Preta no canal da Start Econ. Você já sabe, toda semana tem episódio aqui, então já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Aqueles 3 Cs que a gente sempre fala, curte, comenta, compartilha. E se você tá ouvindo a gente no Spotify, também segue o canal para você não perder nenhum episódio. E aí no Spotify tem as estrelinhas para você avaliar. Então esse papo aqui não merece menos do que 5 estrelas. Então coloca aí quantas estrelinhas você quiser para que a gente possa também avaliar o conteúdo e saber sobre aquilo que a gente precisa falar mais aqui, tá bom? Então até a próxima semana. Valeu e tchau!